gente, tudo bem? Gratidão a todos que estão aqui hoje para a nossa quarta sessão do bate-papo terapêutico. E eu vou chamar agora minha amiga Giane, minha parceira no bate-papo. Oi, Gi. Oi, Tudo bom? tudo bem, e você? Tudo bem. Estou dando boa noite aqui para o pessoal, Boa noite, é verdade. agradecendo. Nosso quarto bate-papo terapêutico, né? E hoje o nosso tema vai ser a fibromialgia, certo? Certinho. Eu queria só também, né, desejar um excelente 2023 para todo mundo, que esse é o nosso primeiro do Verdade. ano, né? Verdade, Acho que primeiro é do ano. importante trazer aí essas energias para 2023, porque a gente vai Sim. precisar bastante esse ano. Muita energia. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos lá. O que é então a fibromialgia, né? É uma síndrome e ela tem vários sintomas aí que constituem ela, que se manifesta principalmente por questões de dor no corpo. Então a pessoa sente dor pelo corpo inteiro, principalmente nas articulações, nos músculos, nos tendões e outros tecidos moles do corpo. E essas dores elas são por longos períodos, né? E junto com essa dor, a pessoa também sente fadiga, distúrbios de sono, de ansiedade. Lembra, olha, desde que a gente começou, a ansiedade está presente É, em tá todos. dentro, né? É. Traz também uma dificuldade de memória, concentração e alteração intestinal também. Uma coisa que é legal, é assim, para pessoa que tem, né, Angélica, poder se identificar, a fibromialgia, ela não, até hoje não foi descoberta causa orgânica para ela. Então a pessoa sente dor e não existe algo que justifique essa dor no corpo. E com o que ela se parece, né? Eu achei bem interessante. E eu tenho vivenciado isso ultimamente. Sabe aquele dia que você vai para academia e que você faz todos os exercícios do ano num dia só? Você passa depois a semana toda dolorida? É essa sensação, né? A pessoa que tem fibromialgia, ela sente aquela dor muscular pelo corpo todo, né? Conforme ela se mexe, conforme ela senta, conforme ela levanta. E essa dor não passa, diferentemente de quem faz os exercícios, né? Com o passar do tempo, você vai se acostumando e aquela dor passa. No caso da fibromialgia, não. Ela tem picos, né? Às vezes vem com uma intensidade, fica por um período, de repente ela some, depois volta de novo. E lembrando sempre que isso acontece, o período é longo, né? A pessoa sente dor por longos períodos. E aí, o que que caracteriza, né? Quais são os sintomas principais, né? A gente tem a questão da dor generalizada, que é um sintoma Sim. importante, O que é forte, principal, né? que é o principal, É, exatamente, é. né? E sem essa causa orgânica. Tanto que o diagnóstico, ele é um diagnóstico bastante difícil de ser feito, né? A Sim. pessoa o médico vai eliminando outras causas que têm origem orgânica, só depois que define, então, o diagnóstico da fibromialgia, né? Ou seja, exclui todas as outras causas antes e no final é que se diagnostica quando não se encontra uma causa orgânica para isso. A fadiga, a falta de energia, o cansaço, né? Então aquela pessoa que às vezes dorme por longas horas e acorda cansada, a dor que não passa,
a pessoa ela vai ficando depressiva, né? Essa é uma característica importante também de quem tem fibromialgia, né? Ter esses estados mais depressivos. Eu acredito que, e aí a Angélica pode me ajudar, viver com dor não deve ser fácil, né? Uma sensação muito boa. Então a depressão ela é compreensível até nesse sentido. Ela tem problemas com sono, a dor de cabeça bem presente, né? Formigamento nas mãos, nos pés, dificuldade cognitiva para se concentrar, para lembrar de coisas. Então, tudo isso são sintomas. Pode ter também aquela síndrome do colo irritável, né? Que é um Sim, problema sim. intestinal. Intestinal. Sim. As palpitações e distúrbios emocionais e psicológicos decorrentes aí que a gente imagina, né? E que a medicina, de uma maneira geral, considera muito esse fator psicológico que é o causador principal aí da fibromialgia hoje, né? Do que a Sim, gente tem de sim. conhecimento na ciência. E quais são os possíveis tratamentos, né? Hoje, a pessoa que tem fibromialgia, ela tem pouca opção de tratamento também, né? Assim, nenhum tratamento ele é muito efetivo pela medicina tradicional. Então, a pessoa acaba buscando tratamentos mais holísticos que acaba sendo mais efetivos Sim, do que os tratamentos sim, tradicionais. sim. E aí É, a gente fala do quê, né? Da fisioterapia, da acupuntura, de exercícios, das terapias holísticas de uma maneira geral, da psicoterapia. E em termos de medicamentos, são poucas opções. São os analgésicos, que se tem, os anti-inflamatórios, antidepressivos e antiepiléticos também são usados para tratar casos de fibromialgia. sim. E aí, É. Angélica, eu queria que você me falasse um pouquinho aí da sua experiência Uma com a deliciosa fibromialgia. experiência. É realmente tudo isso que você falou, né? A fibromialgia ela é muito difícil de ser diagnosticada. E às vezes a gente cai nas mãos de alguns médicos que não estão capacitados e também não estão muito afim, infelizmente, né? E eles acabam te dando outros diagnósticos e te dando outros medicamentos, ou até mesmo medicamentos antidepressivos, mas não especificamente para a fibromialgia, né? Que foi o que aconteceu comigo no primeiro momento. Em 2017, eu comecei a sentir uma dor generalizada no meu corpo, como eu nunca havia sentido, uma coisa assim inexplicável, de você não conseguir se locomover direito, de tudo doer, mas é uma dor que não dá para explicar, é uma dor que bate um vento e dói, sabe? Tudo dói, não dá para encostar em você que dói, é desesperador. E eu não entendia, né, o que era, uma dor que começava no meu quadril e do quadril ia para cima, ia para baixo, e uma falta de ar e um cansaço, uma coisa muito louca. E comecei a procurar médicos, aí eu trabalhava na área da saúde, trabalhava numa clínica, e conversando com os médicos, conversando com os enfermeiros, com as pessoas, olha, procura tal médico, e aí fui num reumatologista, só que um reumatologista doidão, assim, né, porque ele era doidão mesmo, porque ele não fez nenhum exame em mim, ele simplesmente olhou para mim e falou, oh, você está com tal coisa, eu não lembro agora a doença que ele falou, Não era artrite fibromialgia, reuma... Não era artrite, não era. Ele falou assim, ó, você está com artrite reumatoide, que reumatoide. é, que é uma doença muito também pesada, sabe? Só que ele não fez nenhum exame físico em mim. E realmente, na fibromialgia, não tem um exame, vai fazer um exame de sangue, vai fazer uma, não tem. Mas existem de 11 a 18 pontos no corpo da gente que
médico habilitado que já trabalha com isso, ele sabe que se ele tocar naqueles pontos, né, e você sentir a dor nesses 11 pontos, é uma das características, né? Então, o que leva eles a esse diagnóstico são esses 18 pontos, de 11 a 18 pontos no corpo da gente. Essa dor generalizada, pelo menos assim, há uns 3 meses você está com isso, né? E essa coisa da insônia, né? Ou não dormir, ou dormir demais, ou ter esse cansaço, essa fadiga, que era o que eu estava tendo, né? Uhum. Só que esse médico, ele falou, não, você está com acho que é artrite reumatoide que chama, que é uma doença também muito difícil. E aí ele começou a me medicar para isso. E me deu fórmulas para tomar muito pesadas tal. E que não melhorava, que não melhorava, que não melhorava. E toda aquela dor, aquela coisa, até que, graças a Deus, lá onde eu trabalhava perto aqui em São Paulo, do Hospital das Clínicas, né, uma rua atrás, e a gente tinha médicos que conheciam lá. E uma das pessoas que trabalhavam na clínica me falou de uma médica, de uma reumato. Falou assim, olha, tenta passar na reumato e tal, que tem ali, ela é top, não sei o quê, e olha, graças a Deus, esse anjo na minha vida, que eu até separei o nome dela aqui para quem quiser procurar, uma médica maravilhosa, uma reumato. Na época, ela não está mais no Hospital das Clínicas, infelizmente. Ela fazia parte da diretoria lá, dessa parte da reumatologia. Mas uma menina, assim, maravilhosa. Eu cheguei, assim, me acolheu, me fez os exames, tá? Não chegou a nem a falar assim, olha, eu não vou nem tocar nos 18 pontos, porque eu já estou entendendo o que é. Ficou super brava por esse outro colega ter me dado a medicação que ele me deu, que eu não precisava ter tomado tudo aquilo, que só piorou o quadro, né? Uhum. E a partir daí começou a fazer um tratamento comigo de fibromialgia, né? Que você tem que tomar mesmo tarja preta, no começo, para tirar essa coisa da tua ansiedade, né? Porque você sabe que vai vir a dor, então você fica ansiosa esperando a dor. Então já te dá aquele quadro de ansiedade, né? E o remédio, né? Os ansiolíticos, eles te deixam de uma maneira para você acalmar um pouco e poder trabalhar essas coisas dentro de você, né? E aí é o quê? É medicação, suplemento, né? Atividade física, só que tem uma coisa. Quando você está, né, para quem tem fibromialgia, vai falar, meu, não dá para fazer atividade física. Quando você está no pique, quando você está com dor, você não consegue andar. Como que você vai fazer? Vai fazer uma... Não dá, gente, não dá, entendeu? Vai fazer uma acupuntura, nem pensar. Você não quer agulha espetando, você não quer nada tocando em você, entendeu? Então, no que eu estudei aqui, fala da nefrálgicas, né? Que as dores são nefrálgicas, ou seja, aquela dor que sim, você triscou, dói. sim, dói. Então, você não suporta, por exemplo, uma massagem. Quando você está nesse estágio da dor Na profunda, dor física aguda, mesmo. né? Na dor aguda, na crise, vamos falar crise, Isso. entendeu? E existe intervalos, Angélica, entre uma Existe, crise e outra? Eles existe, são muito existe. próximos, são muitos. Ainda bem, né? São muito Porque eu próximos. sobrevivido. Existe. Assim, é muito doido. E por isso que, assim, muitas pessoas que têm fibromialgia, é uma coisa que dói um pouco, além disso, na gente, que as pessoas que não têm, não entendem, porque é muito doido. Você pode ter num dia, você acordar e ter uma crise, que você não conseguir levantar da cama, tanta dor que você tem, tá? E você ficar esse dia na cama. E no outro dia, você acordar como se você não tivesse tido nada. Nenhuma dor no seu corpo, nada. Você está super bem, você não está... Nenhuma ressaca você tem.
Então é muito louco, sabe? Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas muito compreensíveis, que entendiam, porque mesmo com a dor, tudo que eu passei, foram muito poucas as vezes que eu não fui trabalhar por causa disso. Eu Uhum. fui trabalhar com dores, e as É. pessoas me viam e no outro dia eu chegava e não tinha nada, entendeu? É muito louco, né? Aí eu já queria entrar naquela questão um pouco mais metafísica da coisa, né? Você falou de um ponto que é uma característica marcante nas pessoas que têm diagnóstico, que é a questão da responsabilidade, né? Então essas pessoas elas são muito irresponsáveis e acaba puxando para si até coisas que não é dela na maioria das vezes, né? Então Sim, elas sentem o peso do mundo sobre elas. E essa é uma característica, né? Então, quando você falou que ia trabalhar mesmo com dor, a gente pode observar que isso é uma característica bastante marcante nas pessoas que têm o diagnóstico, porque são pessoas sim, extremamente responsáveis e, de alguma forma, elas não conseguem relaxar, não é, conseguem admitir, nem pedir é, ajuda. Então, são é, características que marcam muito esse quadro, né? E é importante, né, quando você vai falando, a gente vai observando esse detalhe, inclusive no teu relato, né? sim, Bem legal. sim, se você for fazer uma pesquisa, né, a parte emocional, a metafísica, o que leva as pessoas, né, então fala muito disso, né, de você carregar todas essas coisas, e querer ter o controle, né, querer controlar tudo, tá tudo ao seu redor e que você não pode soltar nada. Sim. No meu caso, eu acredito também, eu havia passado por um processo há 3 anos atrás, assim, foi bem difícil e eu coloco aí que para mim, assim, foi uma coisa de uma culpa muito grande, sabe, que eu tive. Então, assim, eu acho que para cada pessoa tem um motivo em especial, mas Uma que acaba história, né? agregando uma Uhum, história, né? E que a uhum. gente acaba se culpando, a gente acaba se machucando e a gente acaba se inflamando, né? Porque a fibromialgia não é nada mais do que uma inflamação generalizada, né? Então, Generalizado. emocionalmente, né, a gente acaba se atacando e se inflamando. E aí Eu, entram processos, né? sim. E é uma culpa, né? Existe uma culpa por trás dessa dor relacionada às coisas que ela fez ou que ela não fez, né? Sim, sim, Então, às vezes é uma sim, pessoa que se dedica muito aos outros, porque ela tem essa tendência de puxar a sim. responsabilidade, né, do trabalho todo para ela, É, problemas da família todo para ela, e aí ela acaba não fazendo as coisas que ela acha que é importante para a vida dela, e chega numa fase da vida que ela começa a se culpar e as dores, né, metafisicamente, elas são vistas também como uma forma de punição, sim, autopunição, né? autopunição. Autopunição por não ter feito o que era importante para ela e por ter feito, às vezes, se dedicado demais aos outros. Então tem é um É, conflito, né, Angélica? Eu acredito que chega a ser conflitivo para a pessoa, né? Olhar, às vezes se dedicou tanto para os outros, ela não tem o sim, reconhecimento, né? Não tem a valorização dessa dedicação dela, então vem toda essa frustração, e ela olha para a vida dela e faz uma retrospectiva e vê que aquilo que era importante, significativo, ela não conseguiu priorizar para ela, né? sim, sim. E assim, às vezes demora muito para a gente chegar nessa parte emocional, porque a dor, ela te consome de uma forma que você quer só tirar a dor, você não quer saber porque ela veio, né? Você não fala, pelo amor de Deus, eu não quero entender. Então, eu acho que a gente sofre muito no começo por causa disso, né? Porque você quer tomar remédio, você quer alguma coisa, eu falo, eu não quero ter mais isso, tal. E aí, depois, né, com o tempo de cada pessoa, né, que você começa, não, peraí, o que que tem também de emocional? E aí, quando você encontra
um médico, uma médica, no caso foi a minha, que trabalhou também muito esse lado comigo, né? Olha, vamos olhar aí o que aconteceu, porque aí que você vai começar a falar, não, peraí, não é só físico, né? O físico é só um reflexo, na realidade, que a gente sabe disso, né, Gi? A coisa já estava rolando, já estava, né, no energético há muito tempo e acabou, né, estourando. Exatamente. Mas na época eu não tinha essa consciência também, né? E foi por causa disso que eu acabei indo para esse lado da terapia, porque foi aí que eu comecei, falei, eu preciso trabalhar, né? Essa coisa também, espiritualmente, energeticamente. Aí fui aprender o reiki, né? Aí fiz o reiki para aplicar em mim, para poder melhorar energeticamente, né? Na época eu frequentava o centro espírita, então fiz muitos tratamentos, né, espirituais, sabe? Mas assim, naquela busca, né, na coisa da dor, ainda não tinha entendido muito o que eu fui entender depois mais para frente, né? Quando eu passei a fazer o curso, né, que é energético mesmo, do manoterapeuta, que aí a gente vai começando aí tudo isso foi me levando, né, para essa expansão de consciência, que a gente vai entendendo todas essas coisas, né, gente? Mas não Que é todo é um caminho, mundo, que é né? um caminho, né, Angélica, não é para cura, né? Porque a cura, de fato, ela não, a gente não tem ainda, mas para melhoria da qualidade de vida da pessoa, né? Então, Sim, esse sim, autoconhecimento onde você identifica, começa, né, sair do momento de não querer sentir dor sim, e passa a olhar para as coisas que te levaram a chegar nesse sim, ponto e somatizar isso, né? Cada doença tem uma lógica metafísica, né? Mas cada história também constrói, cada pessoa sim, constrói a sua doença de uma maneira. Lembrando, né, sim, que eu acho que é bastante importante a gente sempre falar disso, que tudo é construído, a gente constrói. Seja sim, consciente, que eu acredito que sim. ninguém faz isso né, cara limpa, vamos dizer assim, mas de uma maneira inconsciente, né? Quando a gente vai É, colocando as coisas para debaixo do tapete, quando a gente não vai lidando com as situações que nos afligem, que nos angustiam, faz com que essa energia vai criando massa, vai criando bloco, vai se sim, solidificando, vai sim. aumentando até que aquilo comece a se manifestar fisicamente, seja por uma Como é? doença real, né? Real, não que fibromialgia não É, seja, mas seja por uma doença que uhum. tem uma identificação no campo físico ou não, né? Como é Sim, o é, caso de algumas doenças, né? sim. E é uma pena porque assim a maioria das pessoas não demoram muito tempo para chegar nesse caminho, né? Então a gente sofre muito, né? Até você conseguir. Então é aquela coisa, né, que parece assim que você tem que. É aquela coisa que você vai lá pro fundo do poço mesmo, você fala, meu, eu não aguento mais ter dor, né? Eu preciso melhorar dessa dor, tal, mas o que eu quero deixar é que assim, muitas pessoas acabam se entregando, Entregando. sabe? E não vão atrás de uma melhoria, né? Porque assim é difícil, é muito difícil. A dor é uma coisa que realmente. Então, a gente tem que ter esse trabalho dentro da gente, que ninguém vai fazer pela gente, né? Então, assim, Exatamente. essa coisa de eu ir trabalhar, tem essa parte minha da responsabilidade, sim, mas era também uma parte para eu não me entregar, entendeu? Uhum. Eu não, Uhum. eu queria ir trabalhar para eu não ficar na cama, porque senão eu sabia que eu ia ficar na cama deitada com dor. Então, eu tinha essa liberdade as pessoas sabiam, eu ia até o escritório, eu pegava ônibus, eu andava para caramba, e aí entra essa parte, né, do formigamento, e assim, às vezes eu estava andando, a minha perna formigava e endurecia, e às vezes eu tinha que parar, tipo de uma Uma cãibra, cãibra? sabe? Tipo uma cãibra, Forte. batata da perna, assim, sabe? Uhum. Endurecia. Então, às vezes, eu tinha que parar na rua uns 5 minutos e esperar isso daí, entendeu? Mas eu ia. E eu tinha
liberdade de trabalhar e se eu me sentisse assim, falar, olha, não estou aguentando tal, posso ir embora. Mas eu ia justamente para não me entregar de ficar na cama. E o dia que realmente não dava, eu falava, olha, hoje eu realmente não vou conseguir, então eu vou ficar na cama, eu vou tomar meus remédios e é isso. E amanhã é um outro dia, porque você não sabe como você vai estar no outro dia. No outro dia você acorda, você não tem nada, aí você chega super bem, né? E aí você, às vezes, na época, você precisa de um atestado, você tem que ir no pronto-socorro para tomar um soro, uma coisa que não vai, né, te melhorar, sabe? Aí, eu lembro que eu fui uma vez e eu tava com muita dor. Aí eu falei pro médico, ele falou assim, você quer tomar um soro? Eu falei, eu não quero agulha, eu não quero dor, porque a agulha vai me doer do soro, porque eu tava com dor no corpo, entendeu? Então, assim, eu falei, aí ele foi muito compreensivo e tal, ele falou, bom, eu vou te dar um atestado, eu entendo que você tem, né, essa dor. Eu falei, doutor, eu não quero, eu só quero um atestado para eu poder falar, né, que eu não vim trabalhar e tal. Mas também você não quer ser furado, você não quer nada, entendeu? Você quer, né? Então tem essas coisas, né? dos spa, tem essas coisas Agora, dos spas, do corpo. Angélica, eu fico imaginando a empresa, né? Porque eu fui RH Sim, de empresa há muitos anos. sim, Então, eu fico imaginando sim. assim, um dia você fala que você tá mal, no outro dia você aparece lindo e Você tá maravilhoso para bem, você tá trabalhar. bem. Então, mas assim, a minha grande sorte é porque eram pessoas da área da saúde. Sim. Entendeu? Então, eles tinham uma consciência, né? Tinha médicos lá tal. Então, é menos difícil, porque eles são da área da saúde, eles se conversam, eles sabem que existe. Mas é o que você está falando, numa empresa, né? Que não conhece nada disso, que não, né, não tem realmente, tem não sei quantos funcionários. Meu, como que a pessoa ontem não veio e hoje ela está andando normal, não está tendo? Então, assim, é realmente bem complicado. Sim, com certeza. E Acho que as doenças que são psis, né, de uma maneira geral, seja a síndrome do pânico, ansiedade, sim, elas são difíceis, né, de serem tratadas, de serem sim, aceitas pela família ou pelo trabalho, sim, de uma maneira geral. Carrega esse peso aí, essa responsabilidade, né, sim. essa desconfiança, vamos dizer assim, de se é É, real ou não é real, né? Porque é, só sabe quem sente ou quem é, convive com você de fato, é, né? é, e mesmo pra gente, né, você não se sente bem. Você fala, nossa, meu, parece que eu tô mentindo, né? Parece que eu tô mentindo, porque como que pode ontem eu estar desse jeito e hoje, né, eu já estar melhor, entendeu? É uma coisa muito doida mesmo, né? Mas assim, o importante é que as pessoas não se entreguem, né? Que as pessoas vai atrás de uma cura. Hoje eu falo, eu já estou há 2 anos sem tomar os ansiolíticos, os tarja preta, né? Porque era uma, era uma, assim, ele faz muito bem, porque ele ajuda, né, na ansiedade e ele tem uma função no nosso cérebro para a dor. Ele não é só para a gente ficar, né? Uhum. É para a dor também, né? Ele Mas só que aí ajuda eu nos cheguei neuroreceptores, Angélica, de dor? Como que... porque ela dava principalmente por causa da dor que a gente toma. Ah, É como se ele eu fico aqui imaginando cortasse. aquela rigidez, né, da cãibra. É como se fosse um Uhum. relaxamento para que você Isso, conseguisse relaxar e aquilo não isso, contrair, né? Porque isso. você lembra, É, a palavra em si, ela vem da fibromialgia, é a fibro fibra. muscular, Sim, né? A fibra do músculo, sim. a fibra do músculo, É. que sente dor. Então você pega lá do básico, né? Do pequeno, É, do micro. é, Então é. é Então, extremamente delicado. então a função, né, do ansiolítico, ele lógico, ele vai te dar uma serenada, né? Mas ele tem no neurotransmissor lá no cérebro e tal, é como se ele cortasse o caminho da dor. Então ele te Uhum. ajuda também nesse processo, né? E aí eu tomei por um bom tempo. Só que chegou um tempo que eu falei, eu não quero ficar dependente disso, porque a gente sabe, estudando, né, a mediunidade, a espiritualidade, a gente sabe que esses remédios,
né? Eles também, como que eu posso falar? Eles te dão uma... O teu trabalho mediúnico, ele fica um pouquinho mais complicado, tá? Por causa dessas medicações. E era uma coisa que eu não queria, sabe? Cortar em mim isso daí. É uma coisa que estava pegando um pouquinho. Então eu falei, bom, eu já tinha começado o processo do reiki, eu já estava estudando bastante sobre expansão de consciência e tal. E aí algumas vezes eu fui tentando, não foi de primeira. Falei, bom, vou parar, vamos ver. Aí você para, né? Aí você tem aquela coisa, né? De que você começa a sentir a falta do negócio, começa a te dar dor e tal. Para um tempo, não, acho que ainda não vai dar. Aí eu fui fazendo aos poucos, né? Porque você tem que ir tirando também, conversando com o médico. Você começa com uma dosagem mais alta. Aí fala, olha, eu quero tentar ir diminuindo. Tudo isso conversando com a médica. Vamos tentar diminuir, vamos ver então. Aí fui diminuindo, até que chegou uma fase que eu consegui ficar sem. Eu falei, vamos ver quanto eu consigo, né? Ficar sem, né? Mas tomando suplementos, mudando a alimentação. Fazendo exercícios? Não. Você não foi o seu caminho, mas é um caminho Não foi. importante, né? É um caminho muito importante. É muito importante. É a primeira coisa que ela falava para mim, Angélica, tem que fazer aí alguma coisa. Eu cheguei a comprar aquelas bicicletinhas pequenas, fiz durante um certo tempo, mas não fui certa nisso. Mas é importante porque realmente alivia, né? Porque te dá toda aquela coisa, né, da dopamina, serotonina, tal, né, endorfina, tal. Mas eu não sou do exercício físico, tá? Então, assim, no começo eu fiz, depois eu deixei de lado. Lembrando que uma das dicas, né, é a pessoa buscar fazer coisas que ela gosta. Então, se de repente é encontrar a atividade que você gosta de fazer, né? Às vezes tem gente que é balé, tem gente que é dança, tem gente que é academia, tem gente que é yoga, né? Tem gente que é pilates. Então, é importante que mesmo a atividade seja algo que gere prazer para você. Exatamente, porque uma das coisas, né, das coisas que se destaca é se não relaxamento. A pessoa tem dificuldade de relaxar e de curtir a vida de uma maneira geral, né? Então, até aí no você vai fazer uma coisa que você não gosta. Mas aí você não faz mesmo, exatamente. Não faz, aí a dor aumenta, né? E é muito doido, né? Porque acho que há 2 anos já, ou um pouquinho mais, de 2019 para cá, eu não tomo mais medicação, tarja preta. Eu tomo suplementos que são essenciais. Magnésio é vida, sabe? O magnésio é a coisa principal, porque o magnésio é o que evita essas câimbras, que evita o formigamento, que ajuda na cabeça. Porque, assim, uma coisa que eu tenho até hoje é o que eles chamam do frog, de você não lembrar, que eu estou falando com você, então, às vezes, eu esqueço algumas coisas. Na época que eu estava, no começo, nas crises, é muito doido, Gi, porque você esquece as palavras. Você está falando tal, e aí não vem, e aí começa a te dar uma insegurança, e fala, meu, eu tô ficando doido, eu não consigo falar as palavras, eu não consigo lembrar. Ou às vezes você lembra da palavra, você não consegue falar. Então, até hoje, eu carrego acho, um pouquinho ainda disso, mas assim, muito melhor. Porque eu, na época, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, gente, eu não vou conseguir mais me articular, porque você não tem articulação. Mas isso tudo é por causa da dor, sabe? É tudo um conjunto, também, né? Ansiedade. Então, você, né, e isso estava me deixando preocupada. Eu falei, meu, será que eu vou ficar assim pro resto da vida? Então, não. Hoje em dia eu tenho 1% disso. Né? Mas aí, alimentação, eu não sou mais 100%, mas eu tive que dar uma mudada na alimentação, né? Porque o que é pior, eu não Angélica, para as pessoas que têm fibromialgia, qual é o alimento menos recomendado? Ou qual é a alimentação? Açúcar? Ai, doce, açúcar, quem ama doce está frito. Açúcar, glúten, tudo que tem glúten, farinha branca,
pizza, todas aquelas coisas que ajuda são no processo maravilhosas. inflamatório, Sim, né? tudo que inflama. Tudo que inflama. Álcool, bebida alcoólica, né? Cigarro para quem fuma. Na época eu ainda fumava um pouquinho. Parei, né? Nunca fui de beber muito, mas assim, um pouquinho, às vezes que eu bebo, que eu passo um pouquinho, eu já sinto. Eu não tenho mais as crises como eu tinha na época, tá? Mas eu tenho dores ainda no meu corpo e eu tenho, algumas vezes me vem aquela dor, que eu sei que é a dor da fibromialgia, que hoje eu entendo, né? Algumas coisas emocionais que eu não trabalhe isso daí direito, já me acessa a dor. Né? Algumas coisas que eu como, que nem essa semana, Natal, final de ano, tô uma formiga. Tô comendo tudo que é glúten, tô tomando refrigerante, tudo. E eu já estou bem dolorida, sabe? Eu já estou com a dor, que eu sei que é uma dor que já é a dor, que é a dor característica, tá? Mas eu não tenho crises, mas eu tenho dores. Eu não enrijeço mais, entendeu? Eu não tenho essas coisas. Mas eu tenho que tomar esses cuidados para não voltar, porque se eu falar, meu, né? Quero nem saber, vou continuar. Eu sei qual que é o caminho, né? E principalmente na parte emocional. Se eu, quando eu sei que alguma coisa que já me abala, não sei o quê, já, né? Nossas conversas, aí você já sabe, já começa a pega. pegar. Já me pega, então, mas hoje eu sei, né? Então, por isso que é importante, né? O autoconhecimento, né? A gente não se entregar, né? Muitas vezes entrei não foi uma depressão, porque acho que eu não cheguei a ter depressão, mas quadros de tristezas. A gente pergunta, meu, por que comigo? Aquela coisa. A gente tem esses momentos, porque quando a dor vem muito forte. Então, você dá aquela caída, né? Mas assim, não se entrega. Vai atrás. Tá travando um pouquinho aqui para mim, não sei se para você está aparecendo. Não se deixe, entendeu? Não se deixe entregar. Vai atrás, dentro daquilo que você acredita, né? Procure um médico que realmente te entenda, né? Não só aquele que você entra no consultório, o cara nem te olha e te passa lá umas bombas para você tomar e fala, olha, volta daqui um mês. Não é. Né? A fibra, ela precisa de um, de um carinho, assim, realmente, porque é uma coisa que não consegue diagnosticar, ninguém acredita, um dia você está bem, outro dia você não está. Então, assim, é preciso ter pessoas que realmente entendam, sabe? E, e procurar fazer aquilo que gosta, se tratar terapeuticamente, procurar um terapeuta, procurar um psicanalista, olhar na vida, né, o que você está fazendo, o que você está se cobrando tanto das coisas. O soltar, né, Gita? A gente O falou essa soltar, semana, sabe? exatamente. Soltar. Soltar e Que é uma das viver, né? coisas principais, né? Em Sim, termos terapêuticos, é o sim. que tem que ser trabalhado, porque a pessoa ela tenta controlar tudo para ter, né, um reconhecimento da É, família, dos outros, às vezes até o próprio autorreconhecimento, né, que é difícil para a gente dar esse valor para a gente. Então, fazer coisas que dê prazer, então seja a atividade física, seja, uhum, né, mesmo que for para outras pessoas, tem que ser coisa que você goste de fazer, para que é, você consiga ir achando esse caminho de satisfação que a maioria das pessoas com fibromialgia tem dificuldade de estabelecer, sim, sim, né? sim. Então, é É, importante pedir ajuda, falar. São pessoas que têm dificuldade é, de se reconhecerem necessitadas, né, da ajuda do outro. Então, acho que até por uma questão um pouco do orgulho mal usado, né, de não... então, hoje eu já entendo mais um pouco, né? Que a gente já estudou mais um pouquinho.
Então, aí você vê, né, a pessoa que é do elemento fogo, né, a gente, Áries, aí você está sempre fazendo as coisas, né? É uma coisa que é do signo, que do nosso elemento, né? De você ir lá, de você fazer, de você correr atrás e tal. Então, dificilmente a gente pede ajuda, assim, né? A gente, não, vamos fazer. A hora que você vê, você já fez aquela coisa que a gente sabe. E aí, de repente, acho que de tanto ser assim, a gente acaba deixando as coisas de lado mesmo. Fala, não, acho que eu não preciso de ajuda. Não, sempre fiz, sempre resolvi, porque agora eu não vou resolver e tal. E de repente, não, né? Aí o universo faz todo aquele movimento, né? Que para mim, tudo isso que aconteceu, acho que era o caminho para eu me olhar, né? Para eu fazer realmente as coisas voltadas para mim, né? Para eu me entender. Porque até então, só olhando para o externo, só correndo atrás, só fazendo mais assim. E as minhas vontades, e as minhas coisas, né? Então, é aquela coisa que fala, bom, se você não para, né, o universo, de alguma forma, você vai ter que parar, já que você não, né, não tá, então vamos fazer uma coisa aí para te dar aquela, né, tem que ser no amor ou no ardor, né? Sim. Então, no meu Aí caso. é um pouco independente do da manifestação disso, né? Se você tem uma Sim. tendência a não reconhecer aquilo que te faz sofrer ou aquilo que está gerando a dor para você, né, que te causa sofrimento, Sim. vai chegar uma hora que aquilo vai se intensificar de uma maneira muito grande que você vai ter que parar para olhar, né? Seja Porque eu, num processo de dor aguda da fibromialgia, seja por um processo depressivo, seja por um ataque de ansiedade, seja por um ataque de pânico, e aí vai, né? O caminho que vai ser, vai ser. caiu. E vou dar uma arrumada aqui, gente. Ver se será que caiu lá pra Gi. Vou chamar a Gi de novo, que eu acho que ela caiu, gente. Só um pouquinho. Internet é assim mesmo. Lá. Só um pouquinho de paciência. Gratidão por vocês que estão aqui com a gente. Ver se ela consegue voltar. Só um pouquinho, por favor. Bom, enquanto a Gi não volta, eu vou batendo um papo com vocês que estão aqui com a gente. É o que eu estava falando, né, gente? Fibromialgia é algo que realmente é uma dor, assim, é uma coisa alucinante, né? E quando isso acontece com a gente, tudo que a gente quer no momento da dor, da crise, é que essa dor vai embora. De alguma forma, fala, não, essa dor precisa ir. E a gente não para no momento para ver, para verificar, né, o que está acontecendo, por que essa dor, né? Por que essa dor? Por que aconteceu isso comigo, né? A gente quer correr para o médico, quer correr para o hospital, quer que ele dê alguma coisa para a gente tomar e que melhore. Né? É a primeira coisa que a gente quer que aconteça. Só que com o tempo a gente vai tomando remédio, vai ficando, né, nessa coisa e sempre preocupado. Será que hoje eu vou ter dor? Será que eu não vou ter? O importante é que a gente chegue num momento, né? Se a gente está com essa dor, com esse sentimento, com essas coisas, vamos, lógico, correr atrás da parte física, né? Do nosso físico, tentar melhorar essa dor, mas o importante é não deixar o nosso emocional, porque
toda essa dor física, na realidade, o que faz com que ela aconteça no corpo da gente é o emocional, né? E quando o nosso emocional está bagunçado, de alguma forma ele vai refletir isso no nosso corpo físico, né? No caso da fibromialgia, é isso. Tem também a mediunidade, né? Importante a gente trabalhar a nossa mediunidade, porque também está muito relacionado. Vamos ver se eu consigo chamar aqui. Está muito também relacionado à mediunidade, tá? Porque é uma forma também. Tá, gente? Oi, Gi. Oi, Quando você não volta, eu tô batendo um papo aqui. Fiquei na dúvida se era eu ou se era você que tinha caído. Então, foi você que caiu. Eu fiquei Então, a gente falando aqui tava... sozinho. Então, não sei até onde você escutou o que a gente estava falando. Aí eu estava conversando aqui com as pessoas, né? Estava falando que o importante também é a gente trabalhar, né, Gi, a mediunidade, né? Trabalhar a mediunidade, a nossa espiritualidade, né? Porque no meu caso, né, quando eu comecei a trabalhar, né, essa parte através, né, da nossa formação no manoterapeuta, de tudo isso melhorou bastante, né? Primeiro pelo próprio tratamento, né, que eu fiz em mim e os tratamentos que eu fiz com você, e tal, né? O tratamento da metodologia em mim, né? Limpando alguns blocos e também trabalhando como terapeuta com outras pessoas, né? Eu sempre comentei com você, porque eu posso estar num dia que eu tô com muita dor no corpo. Vou pro atendimento, estou atendendo a pessoa, estou fazendo a técnica ali, some. Então, tem alguma coisa aí, né? Exatamente. E não é à toa, né? A gente tem que aprender a ler os sinais. Sim. É claro que a história muda conforme a pessoa, mas os sintomas eles são sempre sinal de alguma coisa. A gente precisa aprender a ler os sinais que nós temos, né? Que a gente sente, o que a gente pensa, as dores que a gente sente, elas falam de nós, da nossa vida, das nossas questões. E estar sempre atento a isso, né, Angélica, é fundamental para a gente saber qual caminho seguir. E nunca esquecer de ouvir a intuição, porque ela também fala muito, né? Porque Sim. você chegou nesse caminho da espiritualidade porque você foi, de alguma forma, ouvindo a sua intuição. E acabou chegando no seu colo a informação que você precisava para isso, né? E aí cada um trabalha da forma que entende, né? A espiritualidade. Sim. E eu sou uma pessoa que falo, né, o que muitos não falam, né, que fibromialgia não tem cura. Eu acredito que tem cura sim, porque de uma certa forma eu consegui uma cura. É lógico, é o que eu te falei, eu tenho ainda, né, algumas dores, eu tenho alguns sintomas, mas assim, do inferno que eu passei, né, quando aconteceu, nossa, hoje eu estou no paraíso, entendeu? Então a pessoa consegue. E isso para mim é um tipo de cura, sabe? Coisas foram sendo curadas nesse caminho, né, que eu consigo chegar aqui e não precisar tomar nenhum, não que seja, sabe, ruim tomar, não é. Se eu precisar chegar um dia que olha, você precisa voltar a tomar, né, os ansiolíticos e tal, eu vou voltar a tomar. Mas assim, eu tenho conseguido ficar sem eles. E eu acredito, isso é uma coisa legal, é uma cura também, entendeu? E aí a gente Se você vai. considerar que você tem uma vida relativamente normal, com qualidade de vida, né? Sim, sim, Fazendo as coisas que você normalmente fazia,
entende-se que isso é o equilíbrio. O equilíbrio, de alguma Sim, forma, é uma cura, né? O sim, estabelecimento da sim. normalidade ali. E faz sentido, sim. Sim, porque as pessoas que hoje têm esse diagnóstico já vem a morte, fala, nossa, eu nunca mais vou fazer nada, eu nunca mais vou poder viajar, eu nunca mais. Porque tem essa coisa também, dá um medo, assim, né? Por exemplo, frio, né? Aqui em São Paulo, agora hoje está 17 graus aqui. Tá? Então, assim, quando você está com as dores, o frio, você fica desesperado, porque o frio a gente já dá uma enrijecida, né? Então, o frio é muito Uhum. ruim quando você está com dor e tal. Aí você já começa a pensar, ai, mas aí eu já não vou sair mais quando tá frio, sabe? Aí você já começa a fazer todo um movimento dentro daquilo que você, mas não, se eu for fazer isso, vai me dar, entendeu? Então, assim, Uhum. a gente começa a entrar numa coisa muito ruim que eu fiz no começo, é que a gente quer se informar. E aí você entra nesses grupos, né? Grupos de WhatsApp, ou grupos, seja do que for, de Facebook, vamos ver, né? Entrar nesses grupos de fibromialgia, pelo amor de Deus. Aí é a morte. Aí Não, você aí é a fica morte. doente. Aí você fica doente, porque assim, eu entrei em vários grupos, tal. Menina, aquilo lá, ao invés de me ajudar, me dá, sabe, depressão, assim, porque era só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. E aí eu falei, bom, então eu não vou participar mais desses grupos, porque eles não estão me trazendo coisas boas. Se eu quiser uma informação, eu vou buscar de uma outra forma, que não vai ser do grupo, Que, porque o grupo as pessoas estão lá só para lamentar. que é diferente de você entrar num grupo terapêutico, por exemplo, né? Você vai Sim, ali com a coordenação de uma pessoa, fazendo um sim, trabalho, sim, né? sim, Porque sim. existe isso também. Eu acho que é uma alternativa bastante acessível para algumas pessoas e bastante eficiente também para esse caminho da busca do Isso, autoconhecimento, né? Lembrando isso é que muito legal. qualquer somatização que você tenha, qualquer doença que você tenha, esse autoconhecimento ele é importante para você identificar da tua história o que te levou àquilo. É, Né? não, é super importante. Mas aí o que as pessoas fazem? Elas fazem grupos e uma fica falando da dor que está sentindo, que não saiu da cama, que hoje não fez o que, entendeu? Então aquilo lá, ao invés de te ajudar, te coloca numa posição falando, nossa, se ela tá assim, eu vou ficar assim também. Então, nossa, entendeu? Então não ajuda. Aí Sim. foi uma decisão que eu tomei. Eu vou sair de todos esses grupos, eu vou parar de. Não vai ser dessa forma. A ajuda que eu achei que eu iria conseguir não foi dessa forma, né? Lembrando, né, pela teoria quântica, a gente não pode, não deve, não, que não pode, a gente não deve focar na questão, porque quando a gente foca na questão, a Sim, gente gera o você efeito traz do mais ela. Zenon, você traz mais É, aquilo para a tua realidade. é, Então, quando você entra é, num grupo de lamentação, que é o que parece que foi, você acaba se sim, concentrando, ou seja, na dor, na dificuldade, no problema, e você não foca na solução do problema, você foca no é, problema em si. é, E aí acaba que é. o problema aumenta, né? Lembra Aumenta. do copo cheio e copo vazio? Você olha, né? Se O copo você está sempre olhar a vazio. solução, você vai ver o copo cheio. Se você olhar o É, problema, você vai ver o copo vazio. Então, é. e Eu isso até na entendo. teoria quântica ela é muito importante, né? Porque daí você não se conecta com a cura ou com a harmonia, né? Sim, Da sim. situação. Eu até entendo as pessoas, porque às vezes você não tem com quem falar, porque as pessoas não entendem. Então, assim, Uhum, você precisa falar mesmo do que você está sentindo, né? Para pessoas que têm a mesma coisa que você. Isso é muito importante, né? Então, isso é legal nos grupos. Mas só que quando fica só isso, é um mundo de lamentações, entendeu? Então, uhum, acaba não uhum. te trazendo, acaba te trazendo muito mais insegurança, seja do que for. Fibromialgia ou qualquer outro diagnóstico. Se entrar no grupo de depressão, de ansiedade, entendeu? Não ajuda. Para mim, não ajudou. Então, assim, eu falei, bom, isso não quis dizer que eu não aceito que eu tenho fibromialgia, então eu não vou participar. Não, eu falei, gente, não está me ajudando. Então, você começa a cortar as coisas. Falei, qual é o caminho? Eu quero um caminho que eu me sinta melhor. Para eu Uhum. entrar num lugar que eu sei o que é amanhã,
uma fala que não está saindo da cama, eu falo, putz, então eu também não vou sair da cama. E aí, quem vai me ajudar? Aí você entra naquelas neuroses e tal, né? Então eu comecei a cortar essas coisas, sabe? Todas as coisas negativas, todas as coisas que eram muito assim. Tirei tudo isso, que no começo eu entrei em vários, saí de tudo isso. Falei, não, eu vou num caminho que me leve a, a um sentimento bom, né? Que melhore, né? A autoestima, sabe? E aí foi trilhando, né? Então, assim, é importante que as pessoas também vejam se elas também não estão neste caminho, porque não está ajudando. Sim. E aí, para a gente poder já, né, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, para a gente já ir finalizando, que já deu o nosso tempo, né, Angélica? Só fechando, né, o que a gente indica, então, para quem tem fibromialgia como alternativa de tratamento? E a gente indica o tratamento energético espiritual, que é o que a gente faz, exercício físico, tem a terapia com as ervas medicinais, que também é um tratamento que ajuda muito, né? Além dos... quando você já está numa fase de mais estabilidade, é uma possibilidade com as ervas, né? Eu gosto desse caminho, eu acho bastante interessante. Sim. Tem Nossa, os tem muito chá, tem fitoterápicos, muito. né? Tem. O que mais? Acupuntura, até quando você não Acupuntura. está mais na crise, acupuntura, eu fiz acupuntura por um bom tempo, ajuda muito. Quando você já suporta, sabe, toques, você já suporta agulha no seu corpo, a acupuntura Massagens, né? ajuda. Massagem, né? Tudo. Precisa ver no que a pessoa, né? O que para ela Gosto. encaixe. Reiki. E Nossa, tem as muita coisa. terapias psis, né? As terapias holísticas que trabalham também essa Sim, parte psicológica, então tem a psicanálise, tem a própria psicologia, né, que são importantes para esse autoconhecimento e você entender mais de você, né? Olhar para você buscar sim, essas, soltar e buscar essas coisas que te dá prazer em viver, que é o fundamental para que você tenha qualidade de vida aí nesse processo de sim. fibromialgia. Porque aí você, fazendo o autoconhecimento, é aquilo, você já sabe o que te causa mais dor, né? Você já começa a entender, né? Porque você já se conhece, você sabe as coisas que te machucam. Aí você, né, melhora a alimentação, toma vitamina, suplementos, faz um exercício, faz aquilo que você gosta e começa a se entender, a se conhecer. Então, tudo isso, se precisar tomar medicação, toma medicação, né? Cada um é que sabe, não é, né? É legal porque é uma coisa que te dá um suporte, né? Então é importante, continua tomando a medicação, vá a um reumatologista, sabe? Eu queria deixar o nome aqui da doutora que foi um anjo na minha vida, que é a doutora Andressa Zácaro Canavese Dias. É uma reumato. Se você colocar o nome dela no Google ali, ela atende em Santo André. Pessoa Repete o nome dela, maravilhosa. Angélica, deu uma travadinha na hora que você falou. É Andressa, com dois S, Zácaro, com dois C, Canavese Dias. Agora ela está atendendo lá em Santo André, numa clínica lá. Pessoa maravilhosa. E, nossa, minha gratidão a ela é eterna, sabe? Uma reumatologista top mesmo. Bom, acho que é isso, né, Angélica? Eu queria É isso. agradecer, então, a sua participação, a sua coragem, né? Porque não é todo mundo que tem coragem de falar É, da sua história, da sua vida. E as pessoas que participaram com a gente também hoje, né? Se você tiver alguma sugestão de tema, perguntas que você queira fazer para mim ou para a Angélica, nós estamos à disposição, seja pelo direct, seja pelo WhatsApp, né? é isso E é isso. aí. Agradecer as pessoas que
que estão, né, diagnosticadas, ou as pessoas que, pelas características que a gente falou, conseguem falar, nossa, eu estou sentindo isso, tal, vão atrás, não desistam, não tenham vergonha, porque tem gente que tem vergonha de falar que tem fibromialgia, não é nenhuma vergonha, né? Se quiser conversar com a gente, se quiser conversar comigo sobre o assunto, só chamar, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio Instagram, a própria Gi, e a gente está aqui para ajudar. Eu acredito que fibromialgia tem cura, sim. Eu me sinto curada, sim. Pelo menos 90% eu me sinto curada. E eu acho que qualquer pessoa pode, sim, independente do estágio que ela esteja, tá? A partir do momento que ela realmente queira, né? Tem que ter coragem aí, que a gente tem que cutucar muita coisa, né? A metodologia ajuda muito nisso, a psicanálise ajuda muito nisso, né? Mas é importante. E tem cura, sim. É acreditar. É isso aí. Certo? Obrigada, então. Boa noite. Obrigada, Até semana gente. que Um vem. beijo. Até semana que vem. Tchau, Gi. Tchau. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.